Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui e ver isto de perto. Eu sabia de ouvir falar. Júnior, sempre que vai lá em casa, nós conversamos e ele fala das experiências, dos momentos dele com a igreja, dessa igreja, e do que Deus está fazendo. E hoje estar aqui para mim é um privilégio muito grande, é uma responsabilidade. E eu falei com Deus nesses dias, a partir do momento que Ele me convidou para falar, e eu falei com Deus: Deus, o que o Senhor tem? E desde então nós começamos a esperar, a ouvir Deus. Como sempre, Deus é fiel. Amém. Ele fala aos nossos corações, e Ele ministra, e Ele tem o momento certo na sua palavra. E o que o Júnior falou aqui é realmente real. Precisamos confirmar tudo aquilo que Deus fala aos nossos corações na palavra de Deus, na sua palavra, porque é ali que Ele fala. Ele fala conosco, comigo, Ele fala nas madrugadas, mesmo sem estar com a palavra aberta, mas depois, logo depois, Ele confirma na palavra. Então, queridos, é muito, muito bom poder confiar neste Deus e presenciar aqui, hoje, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Ele vai fazer de maneira muito especial, através da vida de vocês, através da vida desta igreja. E por isso eu queria compartilhar um texto da palavra de Deus, que Deus me deu ali, Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, um texto bastante conhecido. Esse texto, os irmãos, a igreja conhece. É o momento em que Deus fala com Josué, de maneira muito especial, quando Josué estava assumindo uma grande responsabilidade. Josué estava substituindo Moisés, o grande homem de Deus. Josué estava recebendo ali a maior responsabilidade da sua vida. E o Senhor disse a Josué, diz assim a palavra de Deus: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o do Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém poderá resistir a todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte
e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor para Josué. Palavras do Senhor para o Júnior. Palavras do Senhor para esta igreja. Deus está começando algo novo. 2021 é o ano de recomeço. Nós passamos um 2020 cheios de dificuldades, lutas. As lutas vão continuar, o Covid continua aí, as situações continuam, mas 2021 é um ano de recomeço. É um ano em que nós estamos confiados no Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo vai avançar, vai crescer, vai se fortalecer mais e mais. E é isso que Deus tem falado ao meu coração. Nós estamos aqui diante de uma história, a história de um homem, Josué, homem escolhido por Deus, homem escolhido por Deus. Queridos, Josué, ele começou o ministério dele ao lado de Moisés no deserto, atravessando o Mar Vermelho com exatamente mais ou menos 40 anos. Aos 40 anos Josué estava atravessando o Mar Vermelho com Moisés, e ali ele ficou ao lado de Moisés, o grande homem de Deus, o grande líder, levantado por Deus. E Josué, diz a palavra de Deus, que Josué era aquele homem que ficava ao lado de Moisés todos os dias. Lá em Êxodo capítulo 33, verso 11, diz que o Senhor falava com Moisés face a face. O Senhor falava com Moisés face a face. Queridos, mas a palavra continua dizendo que esse Josué estava ali do lado de Moisés. Ele ouvia, ele via Moisés falar com Deus face a face. E diz a palavra de Deus que Moisés saía da tenda resplandecendo, com o rosto resplandecendo, e Josué não se afastava da tenda. Josué tinha algo muito especial. Josué queria que Deus também desse essa oportunidade a ele de poder falar com ele face a face, e ele não ficava ali naquela tenda. Josué foi colocado como um dos primeiros homens, um dos homens de frente de Moisés. Josué teve experiências grandiosas com Moisés. Em determinado momento, quando diz a palavra de Deus que lá em Êxodo capítulo 17, de 8 a 16, conta a história de que o povo de Israel teve que guerrear contra uma grande nação, e Moisés disse para Josué: Josué, você é o meu general, você que vai guiar este povo. Mas Moisés disse para Josué: Josué, eu vou subir o monte, lá eu vou ficar intercedendo por você. Queridos, Deus coloca homens na frente de batalha.
Mas ele coloca homens e mulheres também como intercessores, aqueles que estão a interceder. Queridos, esses 21 dias de oração, de qual o Júnior falou aqui, de jejum e oração, é a oportunidade que cada um de nós, digo nós porque nós vamos, participamos juntos disso, leitores. Não está com as mãos levantadas. É uma guerra, uma batalha. Mas essa batalha já está vencida no nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que quando os braços de Moisés cansavam, o povo começava a perder. Se não há intercessão, o inimigo avança. Então Arão e Hur sentaram Moisés e colocaram uma pedra, e ele sentou e eles ficaram segurando os braços de Moisés erguidos aos céus, e a vitória veio. Moisés voltou vitorioso. Provavelmente esta tenha sido uma das grandes experiências de Josué, uma das experiências que fez ele crescer, para que pudesse neste momento estar liderando este povo para mais vitória, para um novo recomeço. Josué teve muitos recomeços. A história, a palavra de Deus conta que em determinado momento Josué foi comissionado por Moisés com mais 11 homens, 11 líderes, para ver a terra prometida, para avançar, para procurar, para ir ver a terra que o Senhor havia prometido ao povo de Israel. E eles foram, e eles viram que a terra era muito boa. Era uma terra que emanava leite, mel. Eles voltaram com cachos de uva que 2 homens eram precisos para que pudessem carregar. E ao chegar, no relatório deles para Moisés, 10 destes homens disseram: olha, a terra realmente é muito boa, mas também temos lá gigantes, e nós não vamos conseguir avançar e conquistar esta terra por causa dos gigantes. Queridos, os gigantes, eles estão aí, eles continuam existindo. Os gigantes continuam existindo. Somente a palavra de Deus diz que Josué e Caleb puderam dar um relatório positivo e disseram: realmente existem gigantes, mas o nosso Deus é muito maior. Nosso Deus é aquele que vai na frente. O nosso Deus é aquele que pode todas as coisas. Diz a palavra de Deus que Josué, Caleb e Moisés quase foram linchados. Mas Josué e Caleb não desistiram. Eles continuaram servindo a Deus. Eles continuaram avançando. O povo teve que ficar realmente mais 40 anos no deserto por conta de líderes que não acreditaram no Deus Todo-Poderoso, não em Moisés, não em Josué, não em Caleb, mas no Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança no Senhor. Outra experiência de Josué, quando Moisés subiu para receber a lei no monte, quem estava com Moisés? Diz a palavra de Deus que quem estava ali era Josué. Você encontra isso lá em Êxodo capítulo 24, 13. Moisés subiu ao monte e com ele o seu ajudante Josué. Versículos, capítulo 32, verso 17, eles estavam descendo com a lei, com a
aquilo que Deus havia dado, e Josué ouviu e disse: há barulho de guerra no acampamento. Josué já estava começando a ter a percepção do que estava acontecendo ao redor. O crescimento dele era a olhos vistos. Moisés disse para ele: olha, não é barulho de guerra, mas não é barulho de vitória, mas não é barulho de derrota também. E quando eles chegaram, eles tiveram a surpresa de ver o povo se corrompendo. Josué teve ali mais crescimento. E eu queria dizer para vocês que a primeira coisa que nós precisamos é aprender a aproveitar todas as oportunidades para crescimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Esta igreja, com estas mudanças, vai para lá, vem para cá, vocês precisam estar aprendendo com todas essas situações e reconhecendo que tem um Deus todo-poderoso, tem um Deus que, quando quer que nós mudemos, Ele levanta a sua nuvem e faz com que nós possamos caminhar. E Ele quer que a sua igreja caminhe, Ele quer que a sua igreja avance, Ele quer que a sua igreja o obedeça de maneira muito especial. Queridos, quando nós ficamos parados, ficamos como que preguiçosos. Eu tenho essa experiência, estava falando para minha família nesses dias, né, que eu tenho me sentido meio cansado, e aí eu comecei a analisar o porquê disso, e eu disse: olha, eu estou ficando preguiçoso, essa pandemia tem me deixado em casa, preso em casa, e não tenho o que fazer. Aí eu vou para o meu quarto para ler, e aí lá tem uma cama, e lá eu me deito. Eu falei: para, está repreendido, não vou fazer mais isso, eu tenho que caminhar, eu tenho que avançar. Eu tenho que caminhar, eu tenho que entender a voz de Deus. Queridos, e agora no texto que nós lemos, nós observamos que Moisés percebeu que o seu tempo estava acabando. E ao perceber que o seu tempo estava acabando, Deus falou com Moisés: Moisés, sobe até o monte, eu vou te mostrar a terra. Você vai ver de longe, você não vai conseguir chegar, você não vai chegar, você não vai atravessar o Jordão, mas eu quero te mostrar a terra que eu prometi a você, aos seus descendentes, aos seus pais, a Abraão, a Isaque, a Jacó. Porque Deus é fiel. Aquilo que Ele promete, Ele faz. Ele cumpre. Nós somos infiéis, mas o nosso Deus é fiel. Deus tem prometido coisas para você. Você tem recebido as promessas de Deus para a sua vida. Saiba que no tempo dele, no tempo certo, Ele vai cumprir com as suas promessas. Deus tem prometido coisas para essa igreja, e Ele vai cumprir. No tempo de Deus, Ele vai cumprir. E diz a palavra de Deus que Moisés, depois de ver, depois de conversar com Deus, depois de falar com Deus face a face mais uma vez, ele disse para Deus: Senhor, então levanta um homem, levanta um líder, me mostra um líder para que possa guiar este povo. E Deus disse para Moisés, Números 27, de 12 a 23, Josué, o meu servo, ele vai liderar este povo. Josué, o meu servo, ele vai levar o meu povo à terra prometida. Josué já tinha experiências de guerra, Josué já tinha experiências de oração, Josué já tinha experiências de conhecer gigantes. Agora ele estava preparado para levar aquele povo a atravessar o Jordão, a terra prometida, ao lugar certo. Queridos,
É assim que Deus faz. Deus prepara. Eu tenho acompanhado a jornada do Júnior à distância, lógico, eu lá em Torres, ele aqui em Porto Alegre. Ele deixou Torres tem mais ou menos 20 anos, mais ou menos, não, um pouco menos, uns 18 anos, mais ou menos, ele deixou Torres, nos deixou, ele era uma das pessoas que comandava a parte de louvor ali em Torres e nos ajudava muito ali em Torres. E ele de repente ele diz: olha pai, eu quero fazer um curso de música lá em Porto Alegre. Ele não queria fazer seminário, queria fazer um curso de música. Na verdade ele queria conhecer novos lugares. E aí ele veio para o seminário de Porto Alegre fazer música, acabou o curso de música, fez o seminário. Fazendo o seminário foi convidado por uma igreja para ministrar com jovens, ficou ali 14 anos servindo ao Senhor. E hoje Deus tem colocado sonhos maiores do que o que nós podemos imaginar, sonhos que são maiores do que o que nós pensamos. A palavra de Deus é fiel, ela diz que Deus nos dá muito além do que nós pedimos ou pensamos. Ele é fiel, Ele vai muito além, e Ele tem planos muito maiores do que os nossos planos, eles são pequenos diante de Deus, mas Ele sabe, e Ele no tempo certo nos coloca missões, que às vezes nós não sabemos como encarar. E agora Josué estava diante do maior desafio da vida dele, que era levar aquele povo à terra prometida. Josué que não pediu isso a Deus, mas Deus o comissionou, Deus o colocou diante de um povo. Queridos, confiar e vitória. Confiar em Deus é o que nos dá segurança e nos leva à vitória. Josué já tinha experiências de confiar em Deus, mas agora Deus fala com Josué, o próprio Deus fala com Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometeu dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Queridos, é Deus que nos fortalece, mas Ele disse: olha, você precisa ser forte, corajoso, você precisa confiar, você precisa avançar confiando no Senhor. Confiar em Deus era o que mantinha a liderança de Josué. Josué obedecia a cada orientação de Deus. Josué, mesmo após assumir aquela grande responsabilidade, ele em 90% dos momentos ele não desviou o olhar dele de Deus. Sim, 90%, porque nenhum homem consegue, nenhum homem avança, nenhum homem, aliás, todo homem tem momentos em que falha. Nós vamos ver que Josué também, em um momento muito importante na vida dele, ele falhou, porque ele desviou o olhar dele de Deus. Ele desviou, ele confiou em si mesmo. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós erramos. Mas Josué era aquele homem que cumpria com todas as ordens do Senhor.
Deus falou para Josué: Josué, você vai atravessar o Jordão. E Josué parou e pensou: Senhor, lá está cheio, o Jordão está transbordando, é época de cheia, como é que nós vamos passar o Jordão? Deus disse para Josué: simplesmente pegue o sacerdote, pegue a arca do Senhor e molhe os pés e entre na água. E Josué obedeceu de maneira literal. Ele colocou os sacerdotes carregando a arca do Senhor, e ao pisar nas águas, as águas do Jordão se abriram como o Mar Vermelho. Josué já tinha a experiência do Mar Vermelho, e agora ele tinha a própria experiência dele, a experiência de atravessar o Jordão a seco. Ele simplesmente avançou nas águas. Querido, é isso que nós temos que fazer: obedecer ao Senhor, fazer aquilo que Deus manda, avançar, colocar os pés nas águas. Muitas vezes queremos as vitórias do Senhor, queremos atravessar o rio, mas não queremos molhar os pés, não queremos obedecer à ordem do Senhor. Josué era aquele homem que obedecia literalmente às ordens do Senhor. Após atravessar o Jordão, nós vemos Josué diante de Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade murada, uma cidade intransponível na sua época. E Deus disse para Josué: Josué, eu já te dei Jericó, mas você tem que fazer alguma coisa. O que você tem que fazer é rodear essa cidade 7 vezes. E na 7ª vez você vai rodear e vai gritar e vai jubilar diante de Deus, e as muralhas vão cair e você vai avançar. Que estratégia! A estratégia de Deus não são as nossas estratégias. As estratégias que Deus nos dá são dele, e só ele. E só obedecendo literalmente a Deus é que nós vamos avançar. Não adianta nós tentarmos fazer dos nossos meios, criarmos estratégias, se essas estratégias não vêm do Senhor. E por isso, queridos, muitas das vezes nós precisamos buscar em Deus as estratégias, através da oração, através do jejum, através da confiança, e olharmos para Deus. E podemos questionar Deus, sim, dizer: Senhor, mas isso parece absurdo, mas se Deus te mandar, faça, porque Ele vai cumprir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, quando o grande perigo na vida do ser humano, a grande dificuldade do ser humano é que ele vai avançando e vai confiando em Deus, mas ele vai ganhando muita confiança, e aí daqui a pouco pode se esquecer de Deus e começar a confiar em si mesmo. Autoconfiança é uma das coisas mais perigosas. Deus quer que nós confiemos nele o tempo todo. Deus quer que nas menores coisas coloquemos diante dele com os joelhos no chão e perguntemos: Senhor, isso vem do Senhor ou isso é estratégia do inimigo? Senhor, isto vem do Senhor ou isto é apenas uma armadilha? Sim, porque o inimigo traz armadilhas todos os dias e coloca na nossa frente, e ele quer de alguma maneira nos derrotar. Desviar o olhar de Deus conduz ao erro. Desviar os olhos de Deus conduz ao erro. Isso aconteceu com Josué. Havia uma orientação de Deus que Deus já tinha dado a Moisés. Deus lá disse para Moisés: olha, Moisés,
Vocês vão entrar na terra. Essa terra que eu estou dando é de vocês. Essa terra tem pessoas que estão ali, tem nações que estão ali, mas vocês têm que limpar toda esta terra. Vocês têm que tirar todas essas pessoas, porque eu já tirei elas ali. Compete a você, Moisés, o povo e o seu povo, não deixar ninguém ali. Aquela terra é especial, é do povo de Deus. E havia muitas nações ali, e de acordo com a ordem de Deus, poderia haver uma aliança, sim, mas com povos distantes, com povos que não estivessem ali perto, porque Deus sabia que o coração daquele povo que estava ali naquela terra era um coração rebelde, e este coração rebelde iria trazer dificuldades para o povo dele, para o povo de Israel, e foi o que aconteceu. E Josué tinha isso bem firme dentro de si, de não negociar com nenhuma nação, não negociar com o inimigo, não negociar com ninguém. Esta era a orientação. Mas o inimigo sempre é sagaz, ele é esperto. Os gibeonitas sabiam disso. E os gibeonitas eram de bem perto. Então eles criaram uma estratégia singular, uma estratégia que enganou a todo o povo de Israel. Eles enviaram um grupo de homens e aí eles colocaram roupas rasgadas nesse homem, pães já que não tinham, como se tivessem passado muitos dias, e eles chegaram a Josué e disseram: olha, nós viemos aqui porque sabemos que Deus está fazendo um mover muito grande, porque sabemos que Deus está conduzindo esse povo, mas nós queremos negociar paz, nós somos de muito longe. Josué olhou para aquelas pessoas. Josué provavelmente sentiu no coração pena. Josué simplesmente se esqueceu de consultar a Deus, de falar com Deus. Vocês encontram isso ali no livro de Josué, no capítulo 9. Josué simplesmente se esqueceu. Josué já estava do outro lado, já estava na terra prometida, já estava avançando, já tinha derrotado Jericó, já tinha tido uma primeira derrota contra Ai, mas por causa do pecado de Acã, mas avançou e conquistou Ai, e estava conquistando toda a terra. E agora chegam os gibeonitas, e com esta estratégia enganam a Josué. E só enganam Josué porque Josué tomou a decisão sem consultar a Deus. Josué fez aliança com o seu inimigo, achando que estava tomando a melhor decisão. A precipitação o fez errar. Os gibeonitas fizeram isso de uma estratégia tão clara, mas que deixou Josué sem atitude. E Josué se esqueceu simplesmente de consultar a Deus. E ele tomou a decisão e ele fez acordo com os gibeonitas, de não destruir os gibeonitas. E 3 dias depois eles ficaram sabendo que os gibeonitas eram vizinhos, e seria uma das terras que o povo deveria conquistar. Queridos, nós precisamos tomar muito cuidado para não sermos enganados e tomarmos uma decisão que não seja aprovada por Deus. Todas as decisões nossas precisam ser aprovadas por Deus. A mais simples, seja ela mais simples, como adquirir um instrumento, como adquirir alguma coisa, nós precisamos consultar a Deus, nós precisamos depender, sermos dependentes
de Deus. Ao nosso redor, nós teremos mentirosos, teremos falsificadores, teremos atores, teremos vozes mansas, teremos espertezas, astúcia, que tentarão desviar a nossa atenção da verdade e do motivo para a nossa caminhada se tornar vitoriosa. É necessário tomar cuidado e procurar a direção de Deus a cada passo. Devemos buscar o conselho de Deus, mesmo naquelas coisas que parecem claras e óbvias. Deus está nos trazendo à luz isso, através da trajetória do grande líder Josué. Precisamos tomar cuidado com as armadilhas que o inimigo nos apresenta. Essa foi a única falha de Josué, mas a Bíblia mostra, para que nós possamos tomar cuidado. Aquele grande homem de Deus, aquele homem que foi comissionado por Deus, aquele homem em que próprio Deus disse para ele: não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido.